Dali, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste palpiteiro canal Léo Brasil aqui. Hoje eu tô fazendo um vídeo um pouco diferente, hoje eu vou fazer um vídeo mais comentando algumas coisas, né? Hoje nós vamos falar aqui de seleção brasileira, Inter, Grêmio e Galo, tá? Por que que eu tô hoje fazendo um vídeo? Não tô fazendo, por exemplo, react do jogo da seleção igual normalmente a maioria da galera que tem canal de react faz. Bom, primeiramente porque eu não tenho me sentido muito empolgado com a seleção brasileira. Pra falar a verdade, eu assisti o jogo inteiro, parei tudo que eu tava fazendo aqui pra assistir, mas pra acompanhar como é que o Arana se portaria mesmo, vou ser sincero com vocês. Mas, já vou até começar falando da seleção brasileira então. Eu fiquei um pouco positivamente surpreendido com os reservas da seleção, tá? Achei que a galera ali do banco, que hoje foi um time mais misto, mais reserva, apesar que o grande nome ali que foi citado foi o Endrick, inclusive, no meu ponto de vista, de forma errada, ele foi escolhido o melhor do jogo, né, do melhor em campo. Não achei, tá, sinceramente, mas respeito quem achou, achei sim que o Endrick jogou muito bem, mas o melhor em campo em 15 minutos de jogo eu não achei. No meu ponto de vista, e o que mais me surpreendeu positivamente foi o Andréas Pereira, tá? Que inclusive, eu se fosse o Dorival hoje, começaria a pensar ele titular e Paquetá banco, tá? Tanto pelas coisas dentro de campo quanto fora. Apesar de eu ter visto alguns grandes comentaristas que eu respeito muito, falando, o Paquetá não tinha mesmo que pôr o pé e tudo mais, naquele lance que gerou o primeiro gol do México, eu realmente eu vi uma falta de vontade hoje no Paquetá, sabe? Uma falta de empenho. Tá bom, qualquer coisa tá bom, tá legal. Assim, eu realmente não curti muito assistir ele jogando hoje e acho até que pode ser a influência, né, do que tá acontecendo fora de campo. E o Andréas Pereira me surpreendeu muito positivamente na seleção brasileira. Aí é uma opinião minha, né? Inclusive eu teria escolhido ele talvez como o melhor em campo neste jogo hoje. Legal a história que o Endrick tá fazendo, merecida, tá? É um moleque que tá crescendo pra caramba, moleque que tá mostrando que tem futuro. Se não deixar subir a cabeça, tem muito futuro sim. Mas às vezes também tem que tomar cuidado, né? Não pode brincar dentro de campo todas as vezes. São meninos e tal, é normal, né? Todos ali numa faixa etária baixa, mas tem que respeitar sempre o adversário, que é muito importante. De um conceito geral, eu acho que o Endrick sim tem muito futuro. A gente pode esperar muita coisa desse menino. O Vinícius Júnior, eu achei que ele entrou muito querendo resolver sozinho, Vinícius Júnior, sabe? Achei que pegava a bola e tinha necessidade de passar 3, 4. Na hora que ele fez uma jogada mais simples, que foi pegar a bola, cortar e cruzar, saiu o gol. Então, Vini Júnior tem qualidade, mas eu espero que isso tenha sido só porque era um amistoso e tudo mais. E nos jogos pra valer aí, ele tem que ir pra cima sim, ele tem que tentar passar dos caras, mas tem 4 caras na sua frente, não tem como você passar, é difícil. A chance dessa jogada funcionar é mínima. 2 ainda dá, beleza, mas 4 caras. De toda forma, eu achei que foi um jogo bem interessante, principalmente no primeiro tempo, tá? Falando um pouco ali dos crias do Galo, né? O que está hoje no Galo e o que estava. Vou começar até pelo que estava, que era o Savinho. Hoje, inclusive, eu soltei aí um comentário lá no X sobre a entrevista que ele deu no canal, em um canal vou pegar aqui o nome dela, mas hoje ele deu uma hoje não, né? Não foi hoje que ele fez essa entrevista, o Savinho, ele gravou essa entrevista exclusiva há um tempo, soltou, a dona do canal soltou hoje, deixa eu até pegar o nome, o canal é Yara Fantoni, tá? Eu vi a entrevista do Savinho, e ele falando um pouco sobre a saída do Galo, né? A questão sobre a forma como aconteceu. Podia até ter falado isso mais na parte do Galo, mas como a gente tá falando de seleção, o Savinho tava lá. E ele mencionou de novo, né, essa questão da oportunidade que não ocorreu e tudo mais. Eu vou adentrar um pouco disso mais na frente, mas acho que isso serve até como um alerta pro Atlético, né?
que tem que pensar bastante aí na forma como lidar com a base para não acontecer esse tipo de coisa. O menino sair, ele ainda diz que quer voltar a jogar no Galo, isso é legal pra caramba, quer performar no Atlético, que é uma coisa muito legal. Mas eu vi essa entrevista que ele deu ali como uma coisa negativa para a base, né? A base precisa ter oportunidades e a gente tá meio que sofrendo com isso um pouco agora, que a gente precisa da base e a galera não quer usar os meninos da base ali, porque o fato de estar faltando jogador e não querer pegar ninguém da base, parece que a base não tem jogadores bons o suficiente para jogar no Atlético. Então, por que a base, né? Enfim. Então, claro que nós temos outros jogadores aparecendo aqui no Galo. Eu tô até adentrando já na parte do Atlético, mas enfim. Mas a gente não pode perder um jogador igual o Savinho, que hoje tá na seleção principal, porque o moleque não tem oportunidade de jogar. É até chato isso, a gente assistir isso. Tomara que o Atlético esteja realmente, como eu penso que está, repensando os conceitos aí para a subida dos meninos. E o Arana, que foi o que eu mais assisti, né? Fiquei bastante focado ali no futebol do Arana. A única coisa que me incomoda na seleção brasileira quando o Arana tá em campo é o fato do Arana não ser utilizado com a sua maior capacidade, com a sua maior força, que é atacando. Você tem que botar alguém para cobrir o Arana e atacar. E quando entra o Vinícius Júnior, gente, eu não sei se é do Arana ou se é instrução. Eu queria até um dia que, poxa, algum dos colegas aí que tem acesso à coletiva de imprensa, sabe? Porque infelizmente eu não tenho canal pequeno, não sou jornalista, eu não tenho carteira de jornalista, preciso ter carteira de jornalista para participar, enfim. Então, algum dos colegas aí que pode estar me assistindo, eu gostaria muito que perguntasse ao Arana se ele faz isso. Ele já até respondeu isso uma vez, mas eu queria ver agora com o Dorival. Porque, poxa, com o Vinícius Júnior em campo, é que eu imagino o Arana subindo, passando igual um jato, o Vinícius Júnior driblando um 2 ali e tocando pro Arana cruzar. Mas quando o Vinícius Júnior entra em campo, o Arana recua, fica lá atrás, parece que tá com receio de atacar. No primeiro tempo ele ainda atacou um pouco mais, isso foi muito legal. Ele deu uns 2 cruzamentos ali perfeitos, né? Não foram aproveitados, mas foram cruzamentos sensacionais. E quando entrou o Vinícius Júnior, ele recuou e na hora que o Vinícius Júnior pegava a bola, ele nem tentava mais subir. Então, esse tipo de coisa realmente me preocupa um pouco, porque o Arana, o forte dele é atacar. Ele é um ala, basicamente. Ele é um bom lateral, mas é um ala excelente. Então, tomara que nos próximos jogos aí o Dorival incentive ele a, quando o Vinícius Júnior estiver em campo, o Arana atacar. Porque senão não faz sentido. Você pode colocar qualquer lateral ali que vai defender. O Arana é bom. O forte do Arana, todo mundo tá pedindo a convocação dele, é porque ele é bom atacando. Né? Que a gente gosta de ver uma seleção atacando. Mas no mais, para concluir essa parte da seleção, achei bem legal. O jogo foi bem interessante aí, principalmente por utilizar uma galera que tá querendo espaço, né? Quando entrou ali os que são tidos como titular, eu acho que caiu um pouco. Caiu bastante, na verdade. E também gostei do futebol do México aí, que tá bem questionado o treinador, mas eu achei que o trabalho dele foi bem interessante e tal. Ele pode fazer essa seleção do México crescer, dadas as devidas proporções, é claro, né? Tem que lembrar que tava pegando uma das melhores seleções do mundo, então o México tem toda possibilidade aí de ter uma melhorada se a galera do México tiver paciência, porque parece que a galera lá não tá tendo muita paciência com o treinador. E sobre seleção brasileira é isso. Falando um pouquinho sobre Comebol, né? Copa Sul-Americana e Libertadores. Vou começar até falando do Grêmio, que vai ser um comentário mais curtinho para os meus amigos gremistas. Afinal de contas, o Grêmio, ele jogou ali contra o Estudiantes, jogo em casa, entre aspas. Primeiramente, eu quero felicitar a torcida do Grêmio. Sensacional. Que festa linda. Tá de parabéns. A torcida do Grêmio compareceu em peso. Se eu não me engano, tinha mais de 32 mil pessoas lá. Acho que era alguma coisa assim. E a torcida do Grêmio gritando, cantando o tempo todo. Legal demais, velho. Não, tá de parabéns a torcida do Grêmio. E pena que o time não conseguiu a vitória. Eu acho que o Grêmio... seria bem interessante se o Grêmio tivesse caído do outro lado. Eu tava torcendo, porque aí poderia pegar um Grêmio na final, ou na semifinal ali um Grêmio São Paulo, Grêmio Palmeiras, ia ser da hora demais. O Grêmio é um time que em Copa é muito forte, então tinha grandes possibilidades aí do Grêmio ser quem eliminaria, inclusive o Flamengo.
como torcedor atleticano, eu gostaria de ver esse confronto de Grêmio e Flamengo, que é um confronto historicamente muito interessante. Acabou que o caminho do Flamengo tá, abre aspas, bastante aspas, facilitado, porque o Grêmio acabou caindo do lado de cá. Mas não tem problema, né? Libertadores é isso mesmo. E de toda forma, foi um grande jogo do Grêmio, difícil. O Estudiantes engrossou o caldo, já desclassificado, quis mostrar futebol. E o Grêmio tá me surpreendendo positivamente, porque depois de todos os problemas que teve, tá apresentando um futebol bacana aí dentro das possibilidades, obviamente, né? Eu assisti grande parte do jogo e foi bem interessante de assistir. Parabéns ao Grêmio pela classificação e esperamos que sejam vocês aí nossos adversários, né? Todo respeito ao Fluminense, mas eu tenho uma certa simpatia com o Grêmio, com a torcida do Grêmio também, né? A galera lá do Sul, não só pela situação, mas a torcida do Galo e do Grêmio tem muita coisa similar há muito tempo, né? Na questão aí do estilo da torcida, então eu gostaria sim de enfrentar o Grêmio nas quartas de final, caso, claro, o Grêmio passe do Fluminense e o Galo passe do São Lourenço, tá? Então é isso. Com relação ao Internacional, que enfrentou o Delfim, eu inclusive já assisti, né, alguns comentários, tanto de gremistas quanto da galera do Inter sobre os jogos, e realmente o Delfim, gente, ele é um time muito fraco, muito fraco. É um time quase amador mesmo, tá? E o Inter tá com um problema muito grande para resolver nesse momento. Não, o Inter ganhou, ficou 1-0 pro Inter. Era algo para se comemorar, porque o Inter, assim como o Grêmio, tá vindo de uma situação complicada e conseguiu a classificação para playoffs. Acho que o Inter, se tiver no seu com a cabeça no lugar e um bom futebol, tem elenco suficiente para passar do Rosário Central, tá? Que a gente enfrentou. É um time difícil, é um time complicado de lidar, mas o Inter consegue lidar. Só que o Inter tem um pipinaço, porque aconteceu aquilo que eu falei. Torcedor do Inter, se tiver algum torcedor do Inter aí me assistindo, deixa nos comentários. Não sei se você chegou agora ou se você já tá há mais tempo, mas para quem já tá há mais tempo, eu quero muito saber a opinião da galera, porque eu avisei. Kudê não é confiável. Eu falei isso aqui quando ele saiu do Galo, quando ele entrou no Inter. Eu falei, torcedor do Inter, cuidado com o Kudê. Ele já mostrou algumas coisas, como é que fala? Alguns sintomas, vamos colocar assim, dos mesmos comportamentos que ele demonstrou aqui no Galo quando tava forçando a saída, tá? Eu lembro que algum tempo atrás, do nada, ele foi numa coletiva e detonou todo mundo, né? Falou mal de todo mundo. Do nada ele começou a brigar com o torcedor. Do nada ele arrumou confusão no vestiário. E hoje, no jogo contra o Delfim, o Inter ganhou. E do nada ele partiu pra cima de um torcedor lá do Inter. Obviamente, gente, torcedor ele não é detentor, ele não tem a premissa de que pode fazer qualquer coisa em campo. Isso é um fato. A gente tem que tentar respeitar o profissional que tá ali dentro. Porém, caso aconteça daquele mais aquele mais alvoroçado, aquele mais apaixonado, eu não sei o que aconteceu direitinho, tá, galera? Ainda não vi as imagens. Tô comentando até antes de ver as imagens. Eu só vi um pouco da confusão, mas eu não vi o que onde que se deu o início disso, né? O que o torcedor falou. Não vi a coletiva do Kudê ainda, nem nada disso. Mas eu já imagino o que foi, porque aqui no Galo foi a mesma coisa, né? Só que aqui no Galo ele falou que recebeu uma latinha de cerveja no rosto, e não sei o quê. Agora, me parece, pelo que me falaram, que ele não gostou ali de ser xingado, mesmo depois da vitória, e partiu pra cima. Um profissional, independente de qualquer coisa que é xingado ali, ele não tem que partir pra cima do torcedor. Ah, mas xingou minha família, que não sei o quê. Mano, entra por um ouvido e sai pelo outro. O torcedor tá ali pra gritar, pra fazer, sabe? Obviamente, o torcedor ele tinha que pensar em respeitar o profissional no sentido de algumas coisas são exageradas. Cobrança é necessária. A cobrança, sim. O futebol do Inter foi muito abaixo do que o Inter pode produzir. Isso é um fato. O torcedor ele tem razão em cobrar.
O tom da cobrança tem que ser de cobrança e não de ofensa pessoal, tá? Mas eu não sei como foi, só tô generalizando mesmo. E mesmo que tenha sido de uma ofensa a nível pessoal, o Kudê ele teria que simplesmente ignorar e ir embora. Porque é um profissional, você tá na sua área de trabalho. Pensa se o cara que tá ali no atendimento de uma empresa de telefonia, chega ali o cliente pistola, brigando porque o celular não tá funcionando, que a companhia telefônica tá roubando, xinga até a 13ª geração do atendente. O atendente é a linha de frente, ele não tem nada a ver com isso, não tem culpa de nada que tá acontecendo, mas ele tem que manter a calma para poder tentar acalmar a outra pessoa e atender da melhor forma. Eu sei que eu já fui, tá? Tô falando com ganho de causa, eu já tive que fazer isso, tanto pessoalmente quanto por telefone. Eu já fui atendente de telemarketing, então eu já tive que fazer isso tanto ao vivo quanto pelo telefone. Então, o profissional ele tem que manter uma linha, ele tem que manter uma sequência, uma linha de raciocínio. O Kudê é muito desequilibrado. O Kudê é muito desequilibrado. E eu já tô avisando a você, torcedor do Inter, prepara, ele vai arrumar uma desculpa para poder sair, largar o trabalho. E assim, o Inter conseguiu se classificar para os playoffs. Eu acho que passa do Rosário Central se tiver condições legais e tal, né? Se a galera, os jogadores estiverem bem. Mas o Kudê vai acabar afundando o Inter se continuar da forma que tá. E eu sei porque ele fez isso com o Galo. O Galo tava bem no campeonato, né? Quando ele tava em 4º lugar, a diretoria segurou a onda. Que eu acho que foi um erro da diretoria do Galo, porque se o cara deu um piti no jogo contra o Libertad onde empatou, se não me engano foi um empate naquela época, já tinha que ter mandado ele embora ali. E aí seguraram por causa de multa, por causa de trabalho, montou o time todo pra ele e deu no que deu. Atrapalhou o ano inteiro do Galo. E eu tô com medo dele fazer isso com o Inter. Primeiro que o Inter ele vem de uma situação atípica, assim como o Grêmio. Uma situação onde o Rio Grande do Sul sofreu. O time do Inter tá tentando uma reestruturação e ainda tem que lidar com um técnico maluco. Então, obviamente, eu tenho simpatia pelo povo do Sul. Peguei uma certa simpatia também pelos torcedores do Inter, apesar de eu já apreciar mais a torcida do Grêmio há mais tempo. Eu admito que eu comecei a pegar muita simpatia pelos torcedores do Inter, que mostraram uma paixão muito grande pelo Rio Grande do Sul e reagiram aos vídeos do Galo de uma forma que eu achei até bem emocionante. E por isso eu tô falando isso, porque eu acho que independente de ser rival de Inter ou de Grêmio, o futebol ele tem que crescer como um todo. Eu sempre falo que o Galo vai ficar grande a partir do momento que seus adversários também forem. E de ganhar de adversário bom é muito melhor do que ganhar de um monte de adversário horroroso. Então, Inter, você torcedor do Inter, se tiver alguém da diretoria do Inter assistindo, que eu acho pouco provável, né? Enfim, porque tem os canais próprios lá do Inter. Cuidado com o Kudê. Vocês vão sofrer um pouquinho com isso aí. Então, cuidado. Isso não é uma cena que me surpreende, não, tá? Então, cuidado. É isso que eu tinha pra falar sobre os torcedores do Internacional, tá? E falando um pouquinho de Galo agora, rapidamente, porque hoje saiu muita coisa, gente. Saiu muitas informações variadas. A primeira delas que mais me surpreendeu foi o fato do Kardec ter média de 1 gol por temporada. É isso mesmo que você ouviu. Você que não viu as notícias, Allan Kardec ele tem uma média de 1 gol por temporada. Ele tá aqui há 3 anos. Ou seja, ele fez 3 gols na sua passagem aqui. E tem uma assistência. Essa é a história do Kardec. O Atlético precisa urgentemente dar um jeito de fazer alguma coisa com esse jogador. Por mais que ele seja legal, por mais que ele tenha ali uma boa índole, ajuda os outros, tudo dentro do clube. Eu até entendo isso tudo. Mas é um salário alto. Todos os jogadores do Atlético recebem um bom salário para jogar. Infelizmente, eu sei disso bem, porque no meu último emprego, no meu último trabalho que eu tive, que eu era músico, eu fui mandado embora ouvindo a frase: você é muito bom, você é muito legal, mas eu não tenho como te pagar, vou ter que te mandar embora. Aqui o Kardec é o contrário: eu tenho que te pagar,
eu tenho como te pagar, você é muito legal, mas você não faz seu serviço. Eu fazia o meu serviço, era muito legal, mas não tinha dinheiro pra me pagar. Então, infelizmente, tiveram que me mandar embora. O Kardec ele tem dinheiro pra pagar ele é um cara legal, mas não faz o serviço. Então o Atlético precisa realmente fazer essa mudança agora na próxima janela. Não tem que esperar. Não tem que esperar. Pega, faz o serviço, troca, traz alguém que vai jogar. Porque o futebol, ele é pra jogar. Né? Não tem como você deixar o cara ali no elenco pagando um salário alto, porque ele é gente boa. Né? Então, é uma coisa que me preocupou bastante mesmo, essa notícia, tá? Outra coisa que tá caindo aí na cabeça da galera, que tá todo mundo numa confusão danada, é motivo de vários e vários comentários, é quem vai jogar na lateral esquerda. Acho que isso não tinha nem ser muito motivo de comentário, não, porque basicamente ele vai colocar, já falou que vai colocar o Scarpa. Acho pouco provável ele não fazer. Não seria o ideal para nós, atleticanos. Ele tem várias opções que ele pode usar, que ele já falou, Palácio, Alisson, Paulinho, acho que ele falou até numa entrevista hoje, mas dificilmente vai fugir do Scarpa, a não ser que ele coloque alguém mais avançado e coloque um terceiro zagueiro jogando por aquele lado esquerdo, que eu acho menos provável. E isso está gerando um rebuliço danado, porque o pessoal não sabe o que vai acontecer. Então vamos ficar de olho aí com tudo isso. Outra notícia que saiu hoje que foi bem interessante é que o Conselho Deliberativo está querendo fazer uma votação, uma reforma no Estatuto. Eu particularmente, que já acompanho o Atlético há um tempo, né, já estava meio que esperando isso, porque tem coisas no Estatuto que precisam realmente ser renovadas para a evolução dos trabalhos no Atlético, principalmente depois que virou SAF. Claro que não é passado para a gente, né, o que é que vai ser mudado, como vai ser mudado. Só que assim como eu penso, e eu vou falar uma opinião bem minha mesmo, que algumas coisas na lei brasileira tinham que ser revistas, isso levaria um trabalho gigantesco e tal, mas algumas coisas na lei brasileira tinham que ser revistas pela questão de que a lei foi feita em uma outra época, em um outro período, e algumas coisas precisam ser remodeladas para melhorar mesmo, né, em vista da época que nós vivemos. O estatuto não é diferente. Então, a gente vai aguardar para ver quais são as informações que eles vão passar aí pra gente, né? Vai ter essa reunião. Mas eu já esperava que isso fosse acontecer em algum momento, principalmente porque agora tem uma SAF, né? Então eles querem fazer esse crescimento. Eu sempre falo que eu confio muito na diretoria do Galo. E espero que isso não mude. Agora, diretoria do Atlético, a única coisa que eu preciso passar para vocês é o seguinte. Lembre-se, o principal produto que vocês têm é o time, é o futebol de campo. Vocês têm que trabalhar isso de uma forma a não ter que passar os apertos que está passando agora. Vocês têm que pensar além. Vocês são grandes empresários, vocês pensam economicamente à frente, eu vejo isso. Uma dívida que o Galo teria dificuldade de pagar até 2030, que era a primeira impressão, já baixou para 2027. E talvez o Galo consiga se livrar dessa dívida antes, em 2026. E aí a gente vai ter mais recursos para o futebol. Isso é muito bacana. O que acontece fora de campo no Galo, em geral, assim, olhando os prós e contras, é muito legal. Mas dentro de campo não pode ser simplesmente de qualquer forma. Vamos usar o mínimo. O mínimo para um time que quer vencer e crescer como eu sei que vocês querem é muito pouco. A gente precisa ter uma segurança. Como diz a galera, né? Por exemplo, na questão do lateral esquerdo, se você tem dois, você tem um. Se você tem um, você não tem nenhum. E é o que aconteceu com o Atlético. A gente tem um lateral e agora não tem nenhum. Então, vamos rever esse conceito aí de vão com o mínimo, 28 atletas no total, sendo 4 goleiros. Tá bom? Não tá. Eu venho falando isso, eu acho que 33 atletas, já que vai usar 4 goleiros, se fosse 3 goleiros, igual normalmente 32 atletas. Mas enfim, pegando de linha, eu acho que de linha tem que ter pelo menos 28 atletas. 3 laterais de um lado, 3 laterais do outro, uns 5 ou 6 zagueiros, dependendo da quantidade de volantes que você for usar, que você pode usar jogador em mais de uma posição, né? A quantidade de meias e atacantes do Atlético eu acho bem aceitável, bem legal. Eu fiz um vídeo só sobre isso, né? Então, vamos rever esse conceito aí e principalmente pensar na base. Como eu falei agora no caso do Savinho,
Eu acho que a gente tem outros jogadores que a gente pode correr o mesmo risco, né? Ah, é muito novo, não pode, tá cedo. Gente, não tem tá cedo. Tá aí o Endrick mostrando, o moleque tá na seleção brasileira. Já tá mostrando força, futuro, é diferenciado. Nós temos jogadores diferenciados na base. Entre eles eu vou falar o Izep. Entre eles, principalmente, eu vou falar o Izep, que toda vez eu vejo vídeos, eu vejo alguns jogos da base e o menino tá arrebentando. E vocês estão querendo segurar aí o crescimento e tudo mais. Tem que ser degrau a degrau. A gente sabe disso. Se não dá certo, volta. Mas tem que ter oportunidade para mostrar. Olha, a gente deu oportunidade, você não deu conta. Eu vou te voltar mais um pouquinho. Você vai se preparar mais. Depois você vai de novo. Ou então dá a oportunidade. Nós, estourou, deu certo. Beleza, vamos colocar, vamos continuar. Quando aparecer uma grande proposta, a gente vende. Mas não pode simplesmente agarrar o menino porque ele desanima. E foi o caso do Savinho. Eu assisti essa entrevista toda do Savinho, tem uns 22 minutos, depois vai lá no canal da menina pra ver, que é bem legal. E, assim, eu senti nas palavras dele que ele ficou desapontado com isso, sabe? Com essa falta de oportunidade que ele teve. E até eu me senti... Eu não ia nem fazer vídeo hoje, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra poder externar um pouco disso que eu senti, dessa sensação que eu tive ao ver essa entrevista. Porque ele falou que quer voltar no Galo não pra encerrar a carreira, ele quer voltar no Galo pra performar. Tomara que volte, tomara que faça uma boa carreira lá fora e volte atleticano, como a gente acha que ele é, né? Pra quem não sabe, ele é capixaba, né? Ele não é nem de Belo Horizonte, ele até contou lá que ele começou no Santa Cruz, bem legal. Aí ele jogou contra a base do Galo e enfim, a base chamou ele pra poder fazer parte do Galo. Ou seja, chamaram, deram oportunidade. E na hora de dar a oportunidade de crescer, estourar, ganhar uma grana arretada com o menino, aconteceu o que aconteceu. Então, tomara realmente que para os futuros jogadores da base, isso não aconteça. Porque eu tô vendo acontecendo hoje. A gente precisando de lateral direito. O Mariano é um grande jogador tecnicamente e tudo mais. Às vezes faz um jogo bom, às vezes não. Mas o menino da base, que era para estar sendo testado, aprimorado, para ser o lateral do Galo no futuro, uma grande venda, às vezes ele vai jogar no júnior, não joga no profissional, e mesmo estando ali treinando com os caras, sabe? Na esquerda não tem ninguém, precisamos, e não tem ninguém. Outros jogadores aí que subiram também estão tendo pouca oportunidade, alguns já estão tendo um pouco mais, o que eu acho que já é um começo de mudança de pensamento, como é o caso do Cadu, mas que está sendo numa necessidade, mas está tendo oportunidade. O Alisson teve a sua oportunidade ali, está tendo a sua oportunidade, está mostrando futebol, né? A gente tem alguns... Agora tem um goleiro também que foi convocado agora para a seleção, desculpa, eu esqueci o nome do menino, muito bom, da base, diz que é uma joia mesmo, e já estão falando que ele deve sair por um preço barato para ir para a Europa. Isso me preocupa um pouco, isso me dá sabe... Mas enfim, vamos continuar seguindo aqui as informações, sabendo tudo. Até estendi um pouco mais o comentário do que eu queria no tempo, mas eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco esses conceitos aí com relação, especialmente ao futebol e à base do Atlético. É muito importante que o nosso Galo valorize esses meninos aí, dê as oportunidades para que eles possam crescer. No mais também, eu vou deixar aqui registrado os parabéns para o Arana, que eu acho que mesmo... com tudo isso que eu falei, né, da seleção deixar ele um pouco mais recuado, acho que ele jogou muito bem, cruzou muito bem ali algumas bolas, teve um bom posicionamento, mostrou raça, mostrou empenho. Teve uma hora que ele deu uma roubada de bola caído no chão e deu o passe deitado. Eu falei, porra, esse é o Arana que eu conheço. Então, parabéns para a Araninha. E no mais é isso, galera. Eu só queria desabafar um pouco, espero que... quero até saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, né, você que quer comentar algum desses assuntos aí, deixa nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa sobre isso tudo. Acho que o que tá dando mais rebuliço no momento aí é o Kudê. Então você atleticano aí, deixa os comentários também pra galera do Inter saber em que vespeiro que eles se meteram. Se você ficou até aqui, muito obrigado, agradeço de coração, deixa o like, que é muito importante para valorizar aí o nosso trabalho, nosso conteúdo, e principalmente se inscreva no canal, que sua inscrição é muito importante, é fundamental, é ela que vai fazer o nosso canal crescer cada dia mais e mais. Canal Galo React, o canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, especialmente para você. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu e falou!